Era para ser apenas uma viagem de descanso. Um bombeiro fora de serviço dirigindo sozinho pela estrada. Mas tudo mudou com um estrondo. Um carro capotado, fumaça, gritos. Ele correu para ajudar, como sempre fez. Salvou uma vida com as próprias mãos. E semanas depois, foi processado pela mulher que ele salvou. O motivo? Ela ficou paraplégica. E a justiça agora tinha que decidir. Ele era herói ou culpado? Era domingo de manhã. O sol começava a subir no horizonte quando Carlos ligou o carro. Ele vestia uma camiseta cinza simples, jeans gastos e tênis de caminhada. Nada de uniforme. Naquele dia, ele era apenas um homem comum tentando descansar. Depois de uma semana exaustiva no batalhão, decidiu visitar um amigo no interior, lugar onde o silêncio era remédio e a estrada parecia um convite para respirar. Enquanto dirigia pela BR-267, as janelas abertas deixavam o vento bater no rosto. O rádio tocava baixinho uma música sertaneja antiga, daquelas que só tocam quando a gente realmente está longe do mundo. Carlos sorriu. Era raro conseguir um momento como aquele. Longe das sirenes, longe do fogo, longe do peso que carregava nas costas toda vez que alguém gritava por socorro. Mas a calmaria durou pouco. No quilômetro 58, tudo mudou. Carlos avistou uma movimentação estranha na pista oposta. Um carro havia capotado, estava virado de lado, com as rodas ainda girando devagar. Um rastro de marcas pretas queimava o asfalto, e a fumaça que saía do capô aumentava a cada segundo. Ele freou bruscamente e jogou o carro para o acostamento. O coração disparou. Seu instinto falou mais alto. Desceu correndo, olhou ao redor. Nenhum sinal de ambulância, nenhum policial, nenhuma alma viva além dele. O carro acidentado parecia ter saído da pista após uma curva mal feita. A frente estava completamente destruída e parte da lataria havia se enroscado numa árvore. Ao se aproximar, Carlos ouviu algo. Um som baixo, uma espécie de gemido. — Tem alguém aí? Ele gritou, já puxando o celular para chamar ajuda. A voz feminina respondeu, fraca. — Aqui? Dentro? Carlos se aproximou da porta do passageiro e tentou abri-la. Trancada. Correu para o outro lado. A porta do motorista estava parcialmente aberta, mas travada pelo amassado. Forçou. Nada. O cheiro de combustível invadiu suas narinas. E foi aí que o medo verdadeiro bateu. O carro podia explodir a qualquer momento. O protocolo dizia para esperar ajuda. Não se aproximar sem os equipamentos certos. Mas Carlos não conseguia pensar racionalmente naquele momento. Ele sabia o que uma explosão fazia com um corpo humano. Já tinha visto de perto. E ali, dentro daquele carro, havia alguém que ainda respirava. — Vai ficar tudo bem, moça. Eu vou tirar você daqui. Disse, mais para acalmá-la do que por confiança. A mulher estava consciente, mas visivelmente em choque. Tinha cortes no rosto, o nariz sangrava e o corpo estava preso entre o banco e o painel. O cinto de segurança mantinha o tronco estável, mas suas pernas pareciam enroscadas. Carlos forçou a porta com os ombros. O metal rangeu. Ele tentou de novo. Uma, duas. Na terceira vez, ela cedeu com um estalo violento. Com calma, ele soltou o cinto da mulher. — Preciso te tirar devagar, tá bom? Pode doer um pouco, mas você precisa confiar em mim. Ela penha. Apenas assentiu com a cabeça, os olhos arregalados e cheios de dor. Carlos deslizou um dos braços sob o pescoço dela, o outro sob os joelhos, como havia feito centenas de vezes em resgates. Levantou com dificuldade. Ela gemeu. Mas ele não podia parar. O cheiro de combustível era mais forte agora. Deu alguns passos rápidos, afastando-se do carro. Deitou a mulher no chão, em segurança, e checou sua respiração. Viva. Fraca, mas viva. A estrada continuava deserta, mas ele ouviu ao longe o som de uma sirene. Finalmente, socorro estava vindo. Carlos se sentou ao lado dela, ofegante.
Sentia os músculos do braço latejando de esforço, mas também uma paz interna que só quem já salvou uma vida consegue descrever. A ambulância parou metros adiante e os paramédicos desceram correndo. Ela está com trauma no tórax e inconsciente por alguns minutos, mas voltou. Fiz a retirada com o máximo de cuidado possível. Ela estava prestes a ser engolida pelo fogo. Um dos socorristas olhou para ele e disse: "Você é bombeiro?" Carlos apenas assentiu, ainda ofegante. De folga. Eles levaram a mulher com rapidez. Carlos recusou atendimento. Disse que estava bem, mas quando os paramédicos o deixaram sozinho, ele se ajoelhou no asfalto. Sentiu o coração acelerar como se fosse desmaiar. Ele havia salvado uma vida. Ou, pelo menos, achava que sim. Dias depois, Carlos voltou ao trabalho no quartel. Seus colegas o cumprimentaram, elogiaram o ato. Alguns até disseram que a história circulava pelos grupos de emergência da região. Um verdadeiro exemplo. Mas uma semana depois, ele recebeu uma intimação. E tudo desmoronou. O nome na papelada era o mesmo da mulher que ele havia retirado do carro. Ela estava processando ele por danos físicos. Mais especificamente, paralisia da cintura para baixo. O laudo médico dizia que a coluna lombar havia sido lesionada gravemente durante a retirada do veículo. E como não havia testemunha, ela alegava que Carlos havia sido imprudente e precipitado. Carlos leu aquilo e ficou sem reação. Eu só tentei salvar a vida dela, e pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Não de fogo, não de altura, mas medo de ser visto como algo que nunca foi. Um criminoso. Carlos encarava o papel na mesa da sala. Era uma notificação oficial. Intimação judicial por danos corporais. Ele, um bombeiro com mais de 15 anos de serviço impecável, estava sendo processado pela mulher que salvara de um carro em chamas. "Isso é um pesadelo", murmurou para si mesmo enquanto passava as mãos pelos cabelos. Sua filha, ainda pequena, brincava na sala ao lado, alheia ao turbilhão que se formava. No quartel, a notícia se espalhou rápido. Alguns colegas tentavam consolá-lo. "Isso é absurdo, irmão. Todo mundo sabe que você salvou a vida dela." Outros apenas balançavam a cabeça. Não diziam nada, mas seus olhares refletiam o mesmo medo que agora habitava o peito de Carlos. E se a justiça não enxergasse o que era óbvio? Ele procurou um advogado da corporação, um homem sério, experiente em casos de emergência que saíram do controle. "Carlos, você agiu certo, mas infelizmente o sistema nem sempre enxerga a intenção. A perícia médica diz que a lesão na coluna aconteceu na retirada. Isso pode ser o suficiente para colocar tudo em risco." Carlos engoliu seco. "Eu sabia que havia risco, mas se eu não atirasse do carro, ela teria morrido queimada. Não havia tempo. Eu só fiz o que qualquer um de nós teria feito." O advogado respirou fundo. "Talvez, mas agora o que está em jogo é a interpretação dos fatos." Dias depois, a história caiu na mídia. Bombeiro é processado após salvar mulher de acidente e ela ficar paraplégica. A internet se dividiu em segundos. Comentários pipocavam como faíscas em um incêndio. "Ingrata! Ele salvou a vida dela." "Ela tem todo o direito de processar se foi mal manuseada." "E se fosse sua filha paraplégica, você também não questionaria?" Herói injustiçado. Isso é o Brasil. Carlos não queria fama, não queria defesa pública, queria apenas paz. Mas a tempestade já havia começado. A mulher, chamada Mariana no processo, deu entrevista a um programa de TV. Sentada em uma cadeira de rodas, contou entre lágrimas como havia perdido os movimentos das pernas. Disse que seus planos foram interrompidos, que a vida que ela conhecia havia acabado. "Eu não pedi para ser salva daquele jeito", disse com a voz embargada. "Talvez fosse melhor se tivessem esperado os profissionais certos." Carlos assistiu à entrevista calado com os olhos marejados. Sua esposa, que o apoiava silenciosamente desde o começo, colocou a mão em seu ombro.
Não se culpe por fazer o bem, Carlos. A verdade vai aparecer. Mas dentro dele, o medo crescia. E se a verdade não bastasse? O dia da primeira audiência chegou. Carlos vestiu sua melhor camisa social, calça preta e sapato lustrado. Olhava para o espelho, mas não via um bombeiro. Via um réu. No tribunal, Mariana entrou empurrada por uma cuidadora. Estava maquiada, arrumada, mas com os olhos distantes. Não trocou olhares com Carlos. A imprensa estava do lado de fora. Câmeras captavam cada gesto. O juiz, um homem grisalho de voz firme, iniciou os trabalhos. A promotoria começou com perguntas para Mariana. Ela contou como estava a caminho de uma reunião importante, como o acidente foi um choque, e como acordou, dias depois, já sem sentir as pernas. Foi ele, disse apontando para Carlos com o dedo trêmulo. Ele me tirou do carro com brutalidade, e por isso eu perdi tudo. O advogado de Carlos pediu para que o perito da defesa falasse. Era um médico especializado em traumas por acidentes automobilísticos. Ele explicou que em colisões severas, danos na coluna podem ocorrer no impacto inicial, mesmo antes de qualquer movimentação. O Sr. Carlos retirou a vítima de um carro prestes a pegar fogo. As imagens da perícia mostram vazamento de combustível e sinais claros de risco de explosão. Então o senhor afirma que o bombeiro não causou a lesão? Afirmo que, mesmo que tenha agravado uma fratura já existente, ele salvou a vida da paciente. Se ela não fosse retirada naquele instante, teria morrido queimada viva. A promotoria tentou desqualificar o argumento. Mas ele não estava de serviço. Não tinha autorização para agir como bombeiro naquele momento. Carlos, então, foi chamado para depor. Subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, mas a voz firme. Senhor juiz, eu jurei salvar vidas, com ou sem farda. No dia do acidente, eu estava sozinho. Vi um carro capotado com uma mulher presa. Cheiro de gasolina, fumaça, gritos. Eu sabia o risco, mas sabia também que ficar parado seria a mesma coisa que empurrá-la para a morte. Fez uma pausa. Eu não sou perfeito. Eu sou humano. Fiz o que achei certo. E se tivesse que fazer de novo, faria. O juiz o observava com atenção. Mariana também. Pela primeira vez parecia hesitar. A audiência foi suspensa para análise de novos documentos. Carlos saiu do tribunal em silêncio, enquanto os repórteres o seguiam com câmeras em punho. Ele não falou com ninguém. Apenas entrou no carro e chorou no volante, escondido, longe de todos. Mas algo havia mudado. Pessoas nas redes começaram a compartilhar a história de forma diferente. Ele agiu sozinho enquanto ninguém fazia nada. Ele é um herói, não um criminoso. Quantas vidas ele já salvou? E agora está sendo punido por isso? Até colegas de Mariana começaram a questionar. Mariana, você estaria viva se ele não tivesse te retirado. Você sabe disso, né? Ela não respondia, mas no fundo sabia. Ela sabia. Naquela noite, Carlos voltou para casa exausto. Sua filha correu até ele com um desenho nas mãos. Era ele, com capa de super-herói, segurando uma mulher nos braços. Pai, olha! Você é meu herói? Ele se ajoelhou e a abraçou com força. Ali, naquele momento, ele entendeu que o reconhecimento mais valioso não viria de um juiz, mas de quem realmente o amava. O dia amanheceu cinzento em Campo Verde. Era como se o céu refletisse o peso no coração de Carlos. A audiência final havia chegado, e com ela o momento que definiria não só seu futuro, mas toda a sua identidade como bombeiro, pai e ser humano. Na noite anterior, ele mal dormira. Repassava cada detalhe do acidente, cada decisão, cada movimento. A dúvida, como um fantasma, sussurrava em sua mente. E se eu realmente causei aquilo? E se meu instinto foi o erro? Sua esposa preparou o café em silêncio, e a filha pequena correu até ele, com a naturalidade de quem não compreende ainda o peso das coisas. Papai vai ganhar, né?
disse com um sorriso cheio de esperança. Carlos engoliu em seco e respondeu com um beijo na testa. O papai vai fazer o que é certo. Ao chegar ao tribunal, o clima era diferente. Havia mais repórteres, mais olhares. A história já não era só dele, era de todos. Era de um país tentando decidir se ainda valorizava a coragem ou se ela havia se tornado risco jurídico. Carlos entrou na sala com passos firmes. Vestia a mesma roupa do primeiro dia, a camisa azul clara, a calça preta, como uma forma de dizer: sou o mesmo homem que salvou aquela vida. Nada mudou. No outro lado da sala, Mariana estava novamente em sua cadeira de rodas. Vestia um taier branco, os cabelos presos, o rosto sério. Mas algo em seu olhar havia mudado. Menos raiva. Mais silêncio. O juiz, o mesmo das sessões anteriores, entrou pontualmente às 9 horas. Os advogados se levantaram, o público se calou. Hoje ouviremos as testemunhas finais e emitiremos o parecer sobre o caso, anunciou o juiz com voz firme. A primeira testemunha foi um médico ortopedista, especialista em traumas raquimedulares, convocado pela promotoria. Senhor, o que poderia causar uma paraplegia como a da senhora Mariana? Perguntou o promotor. Várias coisas, senhor. O impacto do acidente em si, por exemplo, mas também o manuseio incorreto de um corpo em situação instável. Sem equipamento adequado, há risco de agravamento de lesões. Então, o senhor confirma que o ato do réu pode ter causado a paralisia? Eu digo que pode ter contribuído, mas o impacto inicial, pelo que li no laudo, já indicava fratura. A questão aqui é tempo e contexto. A defesa agradeceu e não rebateu. Carlos manteve os olhos fixos no chão, os punhos cerrados no colo. Então, a defesa chamou a última testemunha. Era o sargento Moreira, comandante do batalhão de Carlos há anos. O que o senhor sabe sobre a conduta do réu? Perguntou o advogado. Sei que ele é um dos mais preparados e éticos que já passaram pelo nosso quartel. Já participou de resgates complexos, salvou vidas em enchentes, incêndios, acidentes. Nunca agiu por impulso, sempre pelo protocolo. E nesse caso específico, não havia escolha. A perícia mostra que havia vazamento de combustível. Qualquer bombeiro, mesmo fora de serviço, saberia que a prioridade é tirar a vítima da linha de explosão. Carlos fez exatamente o que foi treinado para fazer. O juiz anotou calmamente. Obrigado, sargento. Então veio a parte mais esperada, os depoimentos finais. A promotoria pediu a palavra e se aproximou do tribunal com segurança. Meritíssimo, ninguém está dizendo que o réu é um monstro, mas é inegável que, mesmo com boas intenções, suas ações causaram um resultado trágico. A senhora Mariana perdeu a capacidade de andar, perdeu a carreira, perdeu os sonhos. Ela tem direito à justiça. E justiça não se mede só por intenções, mas por consequências. O promotor voltou ao seu lugar. O silêncio na sala pesava toneladas. A defesa então se levantou. Meritíssimo! E se o réu tivesse esperado? Se ele tivesse respeitado o protocolo e assistido, de longe, enquanto Mariana morria queimada, ela estaria viva hoje? A perícia mostra claramente. O carro tinha vazamento ativo de combustível e riscos reais de explosão. Carlos, mesmo fora de serviço, usou seu instinto, sua experiência e, principalmente, sua humanidade. Não estamos julgando um erro, estamos julgando um ato de coragem. Fez uma pausa. Se Carlos não tivesse feito nada, talvez ela não estivesse mais aqui para contar sua versão. E talvez, justamente por isso, ele devesse ser reconhecido e não condenado. O juiz pediu que todos se retirassem da sala por 1 hora para a análise final. Carlos foi para o corredor. Sua esposa o abraçou forte. Você já fez sua parte, seja o que for. Você é meu herói. E da nossa filha também. Carlos olhou para ela com os olhos marejados. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha resposta.
1 hora depois, todos foram reconvocados. O juiz voltou à sala, os olhos firmes, a expressão indecifrável. Carlos ficou de pé. O coração batia como um tambor. Após análise minuciosa dos depoimentos, dos laudos técnicos e das circunstâncias específicas do caso, este tribunal decide que o réu não agiu com dolo ou negligência. A ação do bombeiro, Carlos, foi considerada necessária diante do risco de vida da vítima. Portanto, declara o réu inocente das acusações. Carlos fechou os olhos. Sentiu o corpo perder as forças. Sua esposa correu até ele e o abraçou, as lágrimas escorrendo livremente. Do outro lado da sala, Mariana não disse uma palavra. Abaixou os olhos. Silêncio. Na saída do tribunal, os repórteres se aproximaram. Carlos, você quer comentar a decisão? Ele respirou fundo. Olhou para a câmera e disse: Eu não fiz nada esperando agradecimento. Fiz porque era o certo, e faria tudo de novo, mesmo sabendo que poderia acabar aqui. E com isso virou as costas para os flashes e seguiu para casa, onde sua filha o esperava, com o mesmo desenho de antes, agora colado na porta da geladeira. Carlos, o herói.